Bom, meus amigos, nesta aula vamos estudar a influência das reações na estabilidade e na determinação de estruturas. Quando projetamos uma estrutura, devemos projetá-la de forma que, ao aplicar uma certa condição de carregamento sobre essa estrutura, esta estrutura se mantenha estável, se mantenha firme, rígida e não tenha deslocamentos, pelo menos não fora do previsto. Então, quando uma força de vento, por exemplo, atua sobre a fachada de um prédio, jamais deverá ter um deslocamento fora daquilo que foi previsto no projeto. Então, devemos, para isso, seguir alguns critérios, seguir alguns conceitos. E esses conceitos, esses critérios, estão dentro do que já foi estudado anteriormente dentro da estática. E a estática nos diz que para uma estrutura ser estável é necessário que 3 condições sejam atendidas. A primeira dessas condições é que o somatório de todas as forças no eixo X seja nulo, ou seja, seja igual a zero. Eu não tenha aí uma força resultante que provoque movimento. Então, o somatório de todas as forças em X tem que ser zero. Essa é a primeira condição. A segunda condição nos diz que o somatório de todas as forças que estão no eixo Y, ou seja, estão na vertical, sejam também iguais a zero. E a terceira é que o somatório de todos os momentos também sejam nulos. Então, para isso, por exemplo, essa força aplicada nessa altura gerará um momento resistente, onde o momento resistente irá balancear o momento devido à força F. Entendido isso, vamos agora entender que temos 3 condições de carregamentos que devem ser atendidos nesse sentido de atender à estabilidade da estrutura. Temos 3 casos. O primeiro caso é quando temos os apoios fornecendo menos de 3 restrições. Então, vamos considerar nessa aula apenas um elemento, Vamos estudar um elemento que seja uma viga ou uma coluna, e depois que entendermos como funciona para um elemento isolado, uma coluna ou uma viga, estenderemos esses conceitos para estruturas compostas por vários elementos, como é o caso de uma treliça e o caso também de uma edificação completa. Ok? Então, o primeiro caso que nós devemos analisar é quando os apoios fornecem menos de 3 restrições. Ora, precisamos que as 3 equações de equilíbrio sejam satisfeitas. O somatório das forças em x igual a zero, o somatório das forças em y igual a zero e o somatório de todos os momentos também igual a zero. Então, precisamos de ter aí restrições que atendam a essa necessidade. Primeiro caso a analisar. Temos aqui uma viga apoiada em 2 rolos. Essa viga recebe uma carga no centro do vão, uma carga vertical e uma carga horizontal. Vamos fazer uma análise em cima dessa viga e ver se as 3 equações de equilíbrio são atendidas ou não. Se as 3 equações de equilíbrio forem atendidas, então essa estrutura é estável, então ela tem estabilidade. Caso uma dessas condições não seja atendida, essa estrutura não tem estabilidade, é uma estrutura instável. Então vamos lá. Primeira condição: o somatório de todas as forças em y é igual a zero. Quais são as forças que temos em y? Considerando que o eixo y é o eixo vertical, temos a força P para baixo, temos as reações R1 e R2 para cima. Logo, temos que R1 mais R2, estou considerando sentido
positivo para cima, R1 mais R2 menos P é igual a zero. A segunda condição é que a somatória dos momentos seja igual a zero. Então, quais são as forças que aplicam ao momento? Eu estou considerando o momento em torno do ponto A. Então, as forças que provocam o momento em relação ao ponto A são quem? São P e R2. Então, temos que PL sobre 2 é o momento gerado pela carga P, menos R2 vezes L. Se resolvermos essa equação para R2, substituirmos nessa equação, encontramos R1, então R1 e R2 estão determinados. Agora falta a terceira equação de equilíbrio, a terceira condição de equilíbrio para essa viga, que é o somatório de todas as forças em x igual a zero, tomando o sentido positivo de x para a direita. Vamos analisar então quais são as forças que estão exercendo na direção x. Apenas a força Q. O rolo em ambos os pontos, em ambos os apoios, não oferece nenhuma resistência, então a tendência desse conjunto será se mover. Logo, Q vai ser igual a zero. Eu não tenho nenhuma reação. Q é uma força diferente de zero. Então, Q não pode ser igual a zero. Então, temos uma inconsistência. Ou seja, a equação de equilíbrio para as forças em x não está satisfeita. Essa força sendo aplicada na viga AB, essa viga irá se mover para a direita e a estrutura classifica-se então como uma estrutura instável. Um outro exemplo, para ilustrar bem, está na figura B. Então vamos lá. Temos uma viga apoiada em um apoio fixo e do outro lado não temos nada aqui apoiando, ok? Temos a reação 1 e a reação 2. E agora vamos fazer uma análise nessa viga e ver se tem alguma condição de equilíbrio que não é satisfeita. Vamos lá? Primeira condição, somatório das forças em x. Quais são as forças que estão atuando no eixo x? Lembrando que o sentido positivo é para a direita. Então temos aqui R1 e temos aqui uma força de 3 kPa para a esquerda. R1 menos 3 igual a zero. Essa condição está satisfeita. Segunda condição, somatório das forças em y igual a zero. Então, quais são as forças que atuam em y? Temos R2 menos 4 igual a zero. Está satisfeita. R1 e R2 podem ser encontrados e então satisfeitas as equações 1 e 2, as equações para x e equações para as forças em y. Agora, o momento, somatório dos momentos no ponto A, igual a zero, sentido positivo no sentido de rotação horária. E aí nós vamos analisar. Quais são as forças que atuam, que podem gerar momento em relação a esse ponto? Bom, temos 4 kPa vezes 10 menos 3 kPa vezes 1 pé. Ora, isso dá 37. Lógico, fazemos o somatório desses momentos igual a zero e 37 igual a zero. Logo se vê que essa equação não está atendida. Temos uma inconsistência matemática. 37 não é igual a zero. Então, essa equação de momento também não é satisfeita. O terceiro exemplo que vamos analisar é o caso dessa coluna. Vamos entender o que acontece com essa coluna. A coluna está apoiada por um pino, é um apoio fixo, ela não se move em nenhuma das direções, nem y, nem x, nem z. A força P está aplicada na linha de centro da coluna, que passa pela linha de centro do pino. Então, a força P é equilibrada pela reação RY. Temos a reação Rx, mas a reação Rx é nula, porque não temos nenhuma força aplicada em Rx. Logo, o somatório das forças em x é igual a zero,
Rx é igual a zero, porque não temos nenhuma força aplicada em x. O somatório das forças em y é igual a zero. Também é satisfeita porque temos Ry menos P, então Ry será igual a P. E o somatório dos momentos também será igual a zero, porque não temos nenhuma carga aplicando no momento. Logo, todas as três condições de equilíbrio foram satisfeitas. Mas, e aí temos um problema. Vamos usar a nossa intuição quanto a essa estrutura. Qualquer força que for aplicada acima do pino, na coluna, fará com que a coluna gire. E não só isso. Qualquer desvio do nó, qualquer desvio dessa linha de centro que passa pelo centro do apoio, também irá provocar um pequeno braço de momento e irá fazer com que a coluna gire. Logo, se aplicada uma força em qualquer ponto desse comprimento, teremos um momento. E esse pino não resiste a momento, não tem resistência a momento. A estrutura se torna instável. Também, se qualquer desvio da linha de centro ocorrer, temos aí também um momento. E a estrutura também irá girar, mantendo-se instável. Como resolver isso? Simples. Uma das soluções seria engastar a coluna. Engastando a coluna, qualquer desvio ou qualquer força seria resistido por um momento gerado pelo engastamento. Outra solução seria colocar uma escora. Essa escora não tem carga, apenas para equilibrar a coluna. Essas seriam duas soluções para esse tipo de estrutura. Então, vemos aqui que nem sempre, quando atendemos às três condições de equilíbrio, a estrutura está em equilíbrio. A estrutura poderá desequilibrar, falhar e ser instável também. O segundo caso é quando os apoios fornecem três reações, ou seja, o número de reações é igual a 3 e é igual ao número de equações da estática. Vamos ver os exemplos, é a melhor forma de ilustrar. Temos aqui essa estrutura. Para essa estrutura, temos três apoios. Temos um apoio na rótula em A, temos um rolo no ponto B e temos um rolo no ponto C. Temos três reações e temos três equações. Aparentemente, temos aí uma estabilidade. Porém, essa estrutura está submetida a uma carga P vertical e uma carga Q horizontal. A estrutura não irá resistir a uma carga Q horizontal, porque o rolo em nenhum dos pontos fornece resistência suficiente. E essa haste irá girar até um ângulo determinado, onde essa haste irá agora gerar uma resistência, ou seja, a estrutura precisará sofrer uma mudança geométrica para poder ganhar resistência e ganhar estabilidade. Então, essa estrutura é instável. Vamos analisar mais profundamente. Se fizermos a somatória das forças em x e igualar a zero, temos Q igual a zero. Como falamos, Q é diferente de zero, Q é uma força real. Então, existe uma inconsistência matemática nisso. Logo, mostra-se que a somatória das forças em x não é atendida. Então, essa estrutura pode ser, sim, considerada como uma estrutura instável. Essa seria essa situação. A situação B seria o momento onde a estrutura passaria a ser estável, porque agora temos uma reação na horizontal, que não tínhamos antes, quando a estrutura estava originalmente parada, sem carga atuando na horizontal. Após a aplicação da carga, a estrutura se move de um valor delta e aí ganha uma reação na horizontal, se estabilizando.
mas qualquer tipo de estrutura que precise de se mover, de mudar sua geometria para poder ganhar estabilidade, ela não é uma estrutura estável, é uma estrutura instável. Isso acontece porque temos aqui um sistema de forças paralelas. O sistema de forças paralelas, aqui temos a força P, que é a carga original, a carga que gera as reações, e as reações são todas paralelas à carga P. Então, todo sistema de forças paralela é um sistema instável. Como segundo exemplo, vamos analisar essa outra viga. Temos aqui as reações AX, AY e BX. 3 reações, 3 equações. Aparentemente, poderíamos considerar, nesse caso, que a estrutura é estável. Mas vamos fazer uma análise mais profunda. O somatório dos momentos em A nos diz que P vezes A é igual a zero. Ora, P é um valor real, um valor diferente de zero. A é uma medida real maior do que zero. Se P é diferente de zero e A é diferente de zero, P vezes A não pode ser zero. Temos uma inconsistência aqui. Todas as forças concorrem na mesma linha de ação, ou seja, no mesmo ponto aqui do pino. Então, passa a reação AX e a reação BX passam pela mesma linha de ação. Essas forças concorrem entre si. Então, temos aqui um sistema de forças concorrentes. Então, no sistema de forças paralelo e no sistema de forças concorrentes, temos aí estruturas instáveis, ok? Então, o momento, a somatória dos momentos no ponto A não foi satisfeita. Uma equação não sendo satisfeita, a estrutura não é estável. E aí temos a situação 3, o caso 3, onde as reações, as restrições são maiores do que 3, ou seja, geram mais restrições do que equações da estática. Temos aqui uma viga e temos 3 apoios. Um apoio de pino, um apoio fixo, onde não permite movimentação para nenhum dos eixos. Temos um apoio em B, um apoio de rolo, e temos um apoio de rolo em C também. Então temos AX, AY, BY e CY. Temos 4 reações. Quantas equações nós temos? Apenas 3. Então, se fizermos o somatório das forças em X, temos aqui AX menos 6 igual a 0. Fazendo o somatório das forças em Y igual a 0, temos menos 8, AY, BY, CY. Fazendo o somatório dos momentos em A igual a 0, temos menos 6 vezes 3, que é esse braço de momento, que é a diferença aqui entre a linha de centro e o ponto de aplicação da carga. 8 vezes 15, menos 12B, menos 24C igual a 0. Ok? Bom, temos aqui 4 incógnitas e apenas 3 equações. Esse sistema não é determinado, porque temos um grau de indeterminação nesse caso. O que seria o grau de indeterminação? Seria o número de reações, no caso 4, menos o número de equações da estática, que é 3. Então, o grau de indeterminação desse caso seria 4 menos 3 igual a 1. Em outros casos que tenham mais reações, então pegamos o número de reações, subtraímos o número de equações e temos aí o grau de indeterminação. Teríamos como diminuir, nesse caso, a indeterminação? Poderíamos eliminar um desses apoios e aí a estrutura seria estaticamente determinada e também seria estaticamente estável, ok? Bom, espero que tenham compreendido todo o assunto, Essa aula nós iremos continuar aplicando, e esta aula é a base de todo o resto do nosso curso,
e vamos aplicar indefinidas vezes, vamos aplicar muitas e muitas vezes em vários problemas, em quase todos, na verdade em todos os problemas que virão pela frente, iremos aplicar as equações de equilíbrio, porque temos que encontrar as reações de apoio e não tem outra forma de encontrar as reações de apoio senão pelas equações de equilíbrio da estática. Quando temos problemas onde precisamos encontrar as reações, onde as equações da estática não são suficientes, e aí envolveremos outros métodos que serão explicados mais à frente. Então, mais à frente, aplicaremos métodos que envolvem deformação, que envolvem trabalho virtual, que envolvem outros métodos de análise e que nos permite encontrar as reações em sistemas com mais reações do que equações da estática. Até lá, pessoal, vamos estudar bem esses conceitos, vamos entender bem esses conceitos e a cada aplicação esses conceitos vão ficando cada vez mais enraizados na mente de vocês e vai ficando mais fácil aplicar, vai ficando mais simples de certa forma que apenas uma análise visual já nos dá a ideia do que devemos fazer, de qual método devemos utilizar para calcular essas reações. É isso aí, muito obrigado e até a próxima aula.